Jacobo Greenberg descreveu nosso mundo como uma matriz, 20 anos antes do lançamento do primeiro filme Matriz. Para ele, isso não era ficção científica, mas ciência. E ele estava prestes a provar sua teoria quando desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Greenberg tinha apenas 12 anos quando perdeu sua mãe para um tumor cerebral. Essa tragédia pessoal o levou a mergulhar nos estudos sobre o cérebro humano. Estudou psicologia neurofisiológica, concluiu um doutorado e abriu um laboratório no México onde pesquisava como o cérebro reage a estímulos. Tudo indicava que ele seguiria uma carreira acadêmica respeitada, desde que ficasse nos limites do convencional. Mas Jacobo decidiu romper essa barreira. Em 1975, recebeu um convite inesperado: visitar a sede da presidência mexicana. Lá foi apresentada a misteriosa curandeira Pachita, uma mulher comum aos olhos da maioria, mas conhecida por realizar cirurgias espirituais inexplicáveis. Pachita afirmava curar cegueira, restaurar a fertilidade e até reverter mortes clínicas. Nada do que ela fazia parecia obedecer às leis da medicina, mas Jacobo decidiu manter a mente aberta. Ele viu com os próprios olhos fenômenos que desafiavam qualquer lógica. A PRT Dolly começou a documentar detalhadamente tudo. Logo, Pachita se tornaria sua mentora, e ele passaria a relatar que ela era capaz de materializar e desmaterializar objetos e órgãos humanos com as próprias mãos. Sua explicação não era magia, mas ciência de um nível ainda não compreendido. Jacobo acreditava que Pachita acessava um plano onde as leis da física se comportavam de outra forma. Em seus escritos, ele dizia que ela manipulava estruturas energéticas fundamentais da realidade. A teoria sintérgica, como ficou conhecida, propunha que vivemos dentro de uma matriz informacional, onde a consciência é a chave. Segundo Greenberg, a consciência humana não apenas interpreta o mundo, mas tem o poder de moldá-lo. Ele sugeria que a realidade que percebemos é apenas uma leitura de um código, e que alguns indivíduos, como Pachita, conseguiam editar esse código alterando o próprio tecido da realidade. Muitos o criticaram, dizendo que ele estava mais encantado com a curandeira do que focado na ciência. Mas Jacobo seguiu em frente, e seus experimentos começaram a surpreender. Em um de seus estudos, conectou 2 voluntários com eletrodos cerebrais. Depois de meditar juntos, foram colocados em salas separadas. Um deles era exposto a estímulos visuais e sonoros. O outro, não. Mesmo assim, em cerca de 25% dos testes, os 2 apresentavam padrões cerebrais idênticos, como se estivessem conectados mentalmente. Para Greenberg, isso era uma prova de que existia um campo energético universal interligando as mentes humanas. Outros cientistas já haviam sugerido algo semelhante. O físico John Wheeler, por exemplo, propôs o princípio antrópico participativo. O universo só existiria porque é observado. A observação daria existência à matéria. E como 99,99% do universo e dos próprios átomos é espaço vazio, talvez tudo o que vemos seja na verdade apenas informação. Apesar das críticas, Jacobo Greenberg começou a ganhar atenção fora do meio acadêmico. Um dos grupos que se interessou por seu trabalho foi a CIA na época. A agência norte-americana investigava fenômenos paranormais no projeto secreto conhecido como Stargate. Eles buscavam formas de usar telepatia, visão remota e guerra psíquica como ferramentas de segurança nacional. Os relatórios de Greenberg estavam entre os analisados. Sem saber, ele já estava sendo monitorado, e foi nesse contexto que planejou seu experimento definitivo: replicar seus testes em escala global. Contou à filha que viajaria para o Nepal, onde participaria de um retiro espiritual em Kathmandu. Mas a verdade é que ele pretendia usar esse evento para realizar um experimento com meditadores em 2 continentes. Um teste impossível de ser refutado. No entanto, o experimento nunca aconteceu. No dia 8 de dezembro de 1994, Jacobo Greenberg desapareceu. Inicialmente, sua ausência não causou alarde. Pensaram que estava isolado em meditação. Mas dias se passaram e ele não deu sinais. Seus irmãos ficaram preocupados quando ele não apareceu para a própria festa de aniversário. Sua filha, Stucha, vocalista da banda Thierry Tiello, usou sua visibilidade para pedir ajuda na mídia. Diversas pessoas afirmaram tê-lo visto, mas as descrições eram sempre imprecisas. O caso foi assumido por Clemente Padilha, um detetive conhecido por resolver casos difíceis. Ao investigar os registros, descobriu que Greenberg não havia saído legalmente do México e tampouco havia chegado ao Nepal. Era como se tivesse desaparecido no ar. Padilha seguiu investigando e descobriu um relato intrigante. Uma mulher dizia ter visto Jacobo em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos. Ela reconheceu sua imagem de uma edição da revista Scientific American. Segundo seu relato, Greenberg estava sendo seguido por 2 homens de terno. Padilha usou suas conexões para investigar e descobriu algo surpreendente.
Os dois homens eram agentes da CIA, Rick Howard e Marina Velasco. Isso parecia confirmar que Greenberg estava sendo monitorado pelos Estados Unidos da América. O detetive acreditava que estava perto de solucionar o caso, mas então foi abruptamente removido da investigação. Nenhum outro investigador deu continuidade à linha de apuração. Convencido de que se tratava de um acobertamento, Padilha pediu demissão do cargo. Sem novas pistas, as suspeitas recaíram sobre Teresa Mendoza, segunda esposa de Jacobo. Ela foi a última pessoa a vê-lo com vida. A polícia encontrou mensagens em que Greenberg relatava sofrer tortura psicológica por parte dela. Teresa alegou ciúmes, afirmando que o marido a estava deixando de lado por causa do trabalho. Posteriormente, foi diagnosticada com transtorno bipolar, algo que ela escondia da família. Isso fez com que surgissem teorias de que Teresa poderia ter sido plantada em sua vida por pessoas interessadas em controlar suas pesquisas. Nos dias anteriores ao desaparecimento, Jacob apresentava comportamentos estranhos, dormia no carro e dizia estar sendo vigiado. O ano of seu sumiço, Teresa também desapareceu sem deixar rastros. Atualmente, quase 3 décadas depois, o caso continua sem solução. O desaparecimento de Greenberg permanece um mistério que mistura ciência, fenômenos paranormais e teorias de conspiração. Seus estudos desafiaram as fronteiras do conhecimento e atraíram a atenção de agências secretas. Os documentos do projeto Stargate mencionam seu nome. A testemunha que o viu em Boulder relatou que ele estava sendo seguido. Sua pesquisa sobre a matriz informacional propunha que a realidade é moldada pela consciência, que talvez vivamos em uma simulação. Muitos acreditam que ele foi silenciado ou recrutado. Outros acreditam que ele conseguiu alterar sua própria realidade. Mas a pergunta que ainda ecoa é: será que Jacob Greenberg estava certo o tempo todo? Obrigado, pessoal, por ter ficado até o final. Ajuda nós com um like para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.